Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos compreender a educação do Espírito à luz do Consolador. E estamos vendo algumas características das obsessões, porque percebemos claramente o quanto as obsessões nos entravam. Uma obsessão que é algo que vai assim ganhando campo, tomando conta da nossa casa mental, atingindo e trazendo tantos danos à nossa paz interior, né? Tanto quanto o nosso corpo físico também se ressente de todo esse processo. Então é necessário que entendamos alguns pontos, né? Busquemos sempre de quando em quando ou sempre, né? Esses pontos importantes da obsessão. Porque um espírito para evoluir, ele tem que estar disposto a caminhar. E se ele está muito preso aos conflitos que podem estar dentro de um quadro obsessivo ou dentro de um campo de auto-obsessão, em que justamente esses conflitos íntimos, essas vulnerabilidades, não é? Abrem campo para obsessão e auto-obsessão. Mas hoje nós vamos ver obsessões simples. Então vamos entender o que Manuel Filomeno de Miranda nos traz no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, sempre baseado, né, como ele se baseia, em Allan Kardec, que estudou minuciosamente as obsessões, nos trazendo em toda a doutrina, especialmente no livro dos médiuns. Então, obsessões simples. Na psicogênese das obsessões, encontra-se como fator preponderante ao seu desencadeamento a imperfeição moral do paciente. Isso é claro, né? Quando não tivermos mais vulnerabilidades, tendências, arrastamentos, todos esses prejuízos que temos, né, que alimentamos em nós, digo prejuízos porque é uma infelicidade, né? Nos demorarmos tanto em questões que nos algemam. Mas a obsessão só se dá em função da imperfeição moral do paciente, né? Da nossa imperfeição moral. Essas características, aliás, esta característica de inferioridade é a responsável pelo ontem espiritual propiciador da injunção dolorosa que engendrou a animosidade do espírito vingador, que se acerca do seu algoz para o desforço, utilizando-se do processo perverso da obsessão. Então, uma das características comuns, porque a obsessão ela tem várias nuances, né, vários segmentos, mas uma característica muito comum é a vingança. Um espírito que não nos perdoa, falamos mas podem ser muitos, né, que não nos, porque dependendo das encarnações que tivemos, nós atingimos muitas pessoas, dependendo ali da nosso tipo de atuação. Nós podemos prejudicar uma pessoa, nós podemos prejudicar uma família, nós podemos prejudicar uma cidade, né? Um país, enfim, depende ali do nosso raio de atuação. As obsessões se caracterizam por um grande número de obsessores ou não, né? A insensatez em que se compraz a criatura que não trepida em sobrepor o seu interesse, não trepida em sobrepor o seu ao interesse dos outros. Então, sempre buscando o que importa são os nossos interesses. É claro que esse tipo de comportamento vai ferindo, e as consequências chegam. Buscando o triunfo e o poder a qualquer preço, consegue ferir e malsinar vidas
que ficam estioladas na retaguarda, esperando oportunidade para a recuperação. Em face desses espíritos se fazerem portadores de equivalentes mazelas morais, despertam para a realidade no além-túmulo e, ao invés de se apoiarem no perdão e na misericórdia para com aquele que os infelicitou, fazem ressumar o rancor que transformam em ódio e atiram-se em desarrazoadas batalhas de cobranças, enlouquecidos, fazendo enlouquecer. Desalojados das áreas da razão e do discernimento, tomam a clava da justiça nas mãos e, alucinados, olvidam, quer dizer, esquecem, as soberanas leis, tornando-se cobradores impiedosos quando poderiam transformar-se em irmãos necessitados de auxílio e de orientação. Então, aqui é o grande problema, né? Há aquele que infelicita, que prejudica, que fere, e aquele que sofreu essa ação. Se esse que sofreu essa ação também se encontra dentro desse padrão vibratório inferior, quando ele despertar, porque nem sempre a clareza vem de imediato, às vezes há coisas que são feitas de forma sorrateira, mas quando esse espírito desperta e percebe o responsável por tal ou tais infelicidades que alcançou a ele e a sua família, por exemplo, ele se volta contra esse que o prejudicou. Por tal razão, pulula na sociedade humana a obsessão. Por quê? Porque nós somos ainda muito egoístas, o nosso interesse está sempre acima do outro, né? Primeiro nós, depois o outro. Então é claro que as obsessões estão aí, né? Estão aí, dada essas tais e tantas imperfeições morais que trazemos. E o Filomeno continua: sutil muitas vezes espalha-se como epidemia gripal que se expande, contaminando o maior número de vítimas, cujas baixas defesas facultam-lhes o contágio. Então, ela pode ir minando e espalhar-se como epidemia, né? Então, é o que isso já de tempos em tempos é recorrente, mas estamos vivendo situações assim de obsessões coletivas, que não é difícil percebermos, obsessões instaladas de modo coletivo, alcançando um grande número de pessoas que estão perdendo e têm perdido a razão, o bom senso, a capacidade de análise. Então, está sendo muito, muito lamentável nos permitirmos essa obsessão que se instala de forma coletiva, né? Interessante que eu estou me lembrando agora o seu Zezinho, nós chamamos seu Zezinho, que é o senhor José Sintra Filho, fundador da Casa de Fabiano. E quando falamos casa, são casas, né? Casas. E ele sempre falava ali na sessão, era algo que ele gostava de trazer, que na federação, quando ele frequentava ali a federação, um dia o espírito falou: vocês se preocupam tanto com... Era uma doença que estava tendo na época. Vocês se preocupam tanto, e citou ali uma doença que agora no momento me fugiu, mas era uma doença que estava ali assustando na época ali as pessoas, né? E vocês se preocupam tanto com isso e se esquecem da obsessão que será de forma pandêmica. E foi indo, né? Fomos nos aproximando
da virada do milênio, foi se intensificando e vivemos assim situações calamitosas. E é interessante que nem todos percebem a situação, porque quando você sai do nível da razão, da capacidade de compreensão, você não consegue mais analisar, você não consegue mais discernir, você não sabe nem mais o que é justo, o que é injusto. Então, é por isso que precisamos nos debruçar, né, nesse processo educativo do espírito. Há de se pautar muito a obsessão, porque ela é um grande entrave. Eu acredito, me lembrando, que foi o tempo da AIDS, como se falava, né? Não foi, absolutamente. A AIDS foi nos anos 80, que eclodiu, né? E isso é mais do tempo dele lá atrás. Bom, não importa. Então, vamos lá. De outras vezes, em forma de assalto psíquico que desorienta, assenhoreia-se das usinas mental e emocional no seu próximo, nas quais se instala, produzindo distonias profundas. No campo da mediunidade, então, olha, às vezes é esse assalto psíquico que desorienta. Quantos transtornos nós não estamos tendo? Nunca se precisou tanto de apoio psicológico, emocional. As próprias crianças, elas já são pequenas, mas elas já apresentam quadros de distúrbios emocionais, que não era assim. Todos que são mais velhos lembram-se perfeitamente que não era assim. Claro que havia caso, mas jamais desta forma, né? Agora está de uma forma avassaladora as desorientações, os desequilíbrios emocionais que atingem desde os pequenos. Então, repetindo, de outras vezes, em forma de assalto psíquico que desorienta, assenhoreia-se das usinas mental e emocional no seu próximo, nas quais se instala, produzindo distonias profundas. No campo da mediunidade, porque o sensitivo possui especial predisposição para o fenômeno da comunicação, a obsessão se enraiza de maneira simples a princípio, para tornar-se mais grave à medida que tomba nas malhas da urdidura mental do adversário, aquele que se encontra comprometido moralmente. Então, os médiums têm um campo sensitivo mais aflorado, né? Então, os cuidados que todos temos que ter por conta dessas influenciações, que muitas vezes não damos conta e vai tomando vulto. Não apenas com caráter de cobrança arbitrária, a obsessão surge, mas também provocada por espíritos ociosos e trêfegos que se comprazem no intercâmbio inferior. Então, não apenas a cobrança, né, que seria o obsessor cobrando ali coisas que causamos, mas também pelo padrão vibratório, espíritos que se comprazem se ligar a este ou aquele, né, para manter um intercâmbio infeliz. Isso caracteriza as obsessões em que chamamos de vampirismo, em que pelas afinidades, pelas nossas tendências, pelos nossos gostos, nós vamos nos permitindo nos tornarmos hospedeiros de hóspedes vampirizadores que passam a coabitar conosco na nossa casa mental, participando dos nossos momentos de prazer que buscamos nas viciações. Isso é muito importante e desconhecido pela grande maioria. Na fase inicial da educação mediúnica, o fenômeno da obsessão simples, como é natural,
tem maior e mais ampla vigência, em face da ignorância do médium sem os recursos do equilíbrio e do conhecimento, ainda incapaz de discernir e selecionar as influências espirituais de que se vê objeto. Caracteriza-se, porém, essa psicopatologia pela insistência do espírito em comunicar-se, pela predominância da sua sobre a vontade do medianeiro, em razão da interferência pertinaz nos seus pensamentos e conduta. Então, o médium busca trabalhar a mediunidade, mas se ele não se aprimora, se ele não se esclarece, se ele não se entrega docemente no sentido de com boa vontade as orientações de quem os orienta, fatalmente ele pode acabar caindo nas malhas de espíritos obsessores, e a sua obsessão, a sua mediunidade, ao invés de florescer de uma forma produtiva, não só para ele, mas para tantos outros, e justamente canalizada para tantos outros, por isso que faz tão bem ao médium o trabalho, mas ele, se ele não se colocar nessa condição de aprendiz, de querer orientação, de não se aborrecer com os comentários, com os pontos que vão colocando, isso o auxiliará a não ser vítima de espíritos que dominarão os seus canais mediúnicos, fazendo-se sempre presentes, mudando até nomes para ganhar campo e minar aquele trabalho. De outra forma, quando não se trata de portador de faculdade ostensiva, a obsessão simples expressa-se com síndromes que podem confundi-la com os conhecidos transtornos neuróticos e alguns psicóticos, portanto, mais profundos, né? Então, as características, muitas vezes, são muito semelhantes aos transtornos. Sistematicamente surgem os desequilíbrios do humor, ou de humor, que se acentuam em manifestações fóbicas, distímicas, empurrando as vítimas para as depressões em determinados casos, e noutros assolando-lhes a rebeldia, a violência, a agressividade, as paixões servis, né? Então, quantos pontos trazemos, né? E essa questão que se chama de bipolaridade, que grave, não podemos nos permitir isso, nós temos que procurar manter um padrão vibratório mais equilibrado. É claro que nas nossas condições, muito difícil mantermos constantemente um padrão vibratório adequado, na sintonia adequada. Sem dúvida nenhuma, as coisas nos aborrecem, as coisas nos alcançam e deixamos que sentimentos venham. Mas se formos cuidadosos, será por pouco tempo. Já nos recompomos e retomamos ali a marcha, né? Retomamos ali aquele equilíbrio ideal para que tenhamos uma vida harmoniosa. É isso que temos que buscar. Mas o que acaba acontecendo é que nesses altos e baixos, dentro dessa mudança de humor, nos permitimos um tempo muito grande naquele humor desequilibrado. Infelizes do que estão ao lado. Continuando. Sem qualquer desconsideração pelos estudos dos distúrbios psicológicos e psiquiátricos acadêmicos, mesmo nesses, encontraremos sempre o espírito encarnado que é enfermo, e graças aos seus compromissos negativos em sintonia com aqueles os quais prejudicou.
O intercâmbio nefasto entre os espíritos inferiores e as criaturas humanas é vivaz e volumoso, constituindo esse mecanismo um recurso de nutrição psíquica para uma verdadeira legião de desencarnados viciosos. Não obstante, avançam em volúpia os seres humanos em correria desesperada para os fossos sombrios das obsessões de longo curso, em razão de não cuidarem dos primeiros sintomas. Estimulações insistentes, por outro lado, induzem ao comércio do prazer sensorial, sem nenhuma compensação espiritual. Então, estimulações insistentes por todo lado induzem ao comércio do prazer sensorial, sem nenhuma compensação espiritual. Então, é claro que entregar-se ali a sensações, na busca da concretização de sensações, né? Sem nenhuma compensação espiritual, ou seja, ligações sem vínculos, trazendo para o campo sexual, sem vínculos afetivos, é claro que isso leva a um processo desgastante, em que atraímos espíritos vampirizadores que potencializam as nossas vontades, porque passamos a não estar sozinhos, né? Porque não cuidamos dos sintomas e vamos deixando que essa obsessão ganhe campo, como ele falou ali, caminhando em correria para os fossos sombrios das obsessões. Por quê? Vive-se tempos em que o prazer está acima de tudo e de todos. É tudo pelo prazer. Então, a alegria, a felicidade agora é sinônimo de prazer, como se nós tivéssemos nascido para sermos felizes o tempo todo, para termos prazer o tempo todo, como se a encarnação fosse: estou indo para um paraíso me deleitar. Estamos distantes do verdadeiro sentido da vida, que evidentemente, repetimos sempre, não é mergulhar num vale de lágrimas, sem dúvida nenhuma. Essas concepções mais antigas, né, que era uma forma que muitos culpados, espíritos culpados trazem, essa coisa forte da culpa, né, do fogo do inferno, pelas culpas que trazem. Mas sabemos que não é assim. Encarnar é justamente a bendita oportunidade de nos reajustarmos. Mas, evidentemente, para nos reajustar, teremos que nos esforçar, teremos que dar de nós, teremos que nos doar, né? Então, evidentemente, porque ninguém vive sozinho, então nem deve, nem pode, nem deve, nem convém, evidentemente que o cumprimento dos deveres, para muitos pode não ser um paraíso, mas para muitos outros vão sentir um contentamento imenso por estar fazendo o que deve ser feito. Mas enquanto isso, vamos lá, né? Quantos não nos deixamos arrastar por esse prazer imediato? Os deveres relevantes do ser perante a vida são deslocados para o ouvido, quer dizer, para o esquecimento, acreditando-se falsamente na perpetuidade do corpo, na sua resistência e vitalidade sem fim, para o banquete incessante do gozo frustrante. A vida é perene, seja no corpo ou fora dele, expressando-se mediante o código inalienável de valores que devem ser levados em consideração. A alegria, o gozo, a esperança, a felicidade fazem parte da existência física, assim como o sofrimento, o desgaste, a carência, a transformação dos componentes orgânicos. Compreender a transitoriedade do carro celular é conquista da consciência que discerne sobre a finalidade do ser existencial.
preparando-se para a realidade espiritual. Embora o intercâmbio obsessivo demonstre a imortalidade do espírito, muitos daqueles que experimentam a sua constrição simples fogem às reflexões em torno da palpitante questão, a fim de permanecerem buscando o prazer em que consomem as energias. Predominando na estatística das psicopatologias, a obsessão simples é pandêmica, agraçar sem impedimento. Embora o quadro desolador, o seu tratamento é igualmente simples e depende particularmente do enfermo, que se deve conscientizar da parasitose, trabalhando-se moralmente e agindo com inteireza, de forma que se reabilite do mal praticado e contribua em favor daquele que lhe padeceu a inferioridade, ou engrandeça-se pela solidariedade em reflexão ao seu próximo, tornando-se elemento útil no contexto social. A vinculação emocional com Deus dar-lhe-á serenidade e satisfação existencial, desvinculando-o das faixas inferiores por onde transita emocionalmente, assim libertando-se da conjuntura aflitiva que lhe é imposta ao corpo, à emoção ou à mente. Ao mesmo tempo, a educação mediúnica, através do estudo sério da doutrina espírita e da própria faculdade, assumindo a grave responsabilidade de cooperar com o progresso moral da Terra, por meio do auxílio aos desencarnados em sofrimento, abre as portas à recomposição da saúde. Texto riquíssimo, né? Essas propostas que o Manuel Filomeno está nos passando para conseguirmos esse ponto de harmonia, de equilíbrio. São terapias de urgência e de longo curso, porquanto, mesmo nas psicopatologias identificadas pelas ciências acadêmicas, tem lugar o esforço e a renovação moral do paciente, o serviço de dedicação ao próximo, a recuperação da alegria de viver, a fim de que, igualmente, beneficiando-se pelos valiosos recursos da fluidoterapia a que se devem submeter todos os obsessos, recompõe os campos vibratórios afetados e a enfermidade tratada cuidadosamente libere o perseguidor das amarras pelas quais se manta ao enfermo. A obsessão simples é fenômeno corriqueiro, quer dizer, é muito comum, que a prece, o esclarecimento espiritual, desobsessão sem a presença do paciente, porque pode se ajudar também. Às vezes o paciente, o nosso familiar não quer, mas a gente pode ir envolvendo, né? Quando estamos ali naqueles momentos de prece, nos trabalhos de obsessão, vamos envolvendo aquele que sabemos que está num quadro obsessivo e ele vai recebendo, né? Até que ele consiga vir, porque é claro que ele precisa vir, porque não há desobsessão sem melhora íntima, sem aquilo que chamamos de reforma moral. E essa reforma não se dá simplesmente, facilmente. É preciso de todo um trabalho que nos inspire a isso, que nos incentive a essa mudança. A bioenergia também, que são os passes, né? A atividade no bem, que é algum trabalho no bem, com facilidade conseguem diluir. Então, aquele que se esforça, que age no bem, ele vai diluindo essas obsessões que não ganham grande vulto, mas somos descuidados. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, diante das multidões aturdidas e presas fáceis de obsessões simples e periódicas, apresentou a terapia preventiva de forma enérgica e conclusiva, propondo: vigiai e orai, a fim de não tombardes na tentação. Isto é,
em defecção moral. Esse ensinamento de Jesus resume tudo, tudo. Abençoado aprendizado que nos desperta, nos leva a refletirmos, a mergulharmos em nós mesmos para buscarmos os pontos vulneráveis, onde estamos nos perdendo, a percebermos o que temos de bom, porque todos temos, e esses pontos positivos que trazemos devem ser trabalhados, explorados por nós, para que eles venham à tona e se engrandeçam, porque eles vão acabar sendo ali aquele foco que vai diluir esse outro nosso lado, né? Esse nosso lado sombra, que tanto insiste em se fazer presente. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, muita gratidão, muita paz em nossos corações.